O sol descia lentamente sobre as colinas de Belém, tingindo o céu com tons de dourado e púrpura. O campo estava silencioso, exceto pelo som suave do vento que passava entre as árvores e pelo balido de algumas ovelhas que descansavam tranquilas no pasto. Entre elas, um jovem de cabelos castanhos e olhar vivo dedilhava sua harpa. Sua voz ecoava em canções simples, mas cheias de fé. Era Davi, o mais novo dos filhos de Jessé, um simples pastor, esquecido por muitos, mas lembrado por Deus. Enquanto afinava sua harpa e observava o rebanho, Davi pensava consigo mesmo: como é grandioso o Senhor que fez os céus e a terra! Se ele cuida das estrelas, quanto mais de mim, seu servo pequeno. Era um jovem sonhador, com a mente sempre voltada para Deus, mas também com coragem. Ele se lembrava das vezes em que leões e ursos haviam se aproximado do rebanho e de como, contra todas as probabilidades, ele havia enfrentado as feras para proteger as ovelhas. Naquele mesmo dia, longe dali, algo acontecia em segredo. O profeta Samuel, homem já idoso, estava em oração quando Deus lhe falou: levanta-te e vai a Belém, a casa de Jessé, pois dentre os seus filhos escolhi um para ser rei sobre Israel. Samuel tremeu. O povo já tinha um rei, Saul, mas o Senhor havia rejeitado a desobediência dele. A missão de Samuel era arriscada, mas o profeta sabia que não poderia desobedecer. A chegada do profeta. Ao cair da tarde, as ruas de Belém ficaram agitadas. Samuel, conhecido em toda a região como profeta de Deus, caminhava em direção à casa de Jessé. Os anciãos da cidade se aproximaram dele, preocupados. Tu vens em paz, homem de Deus? Perguntou um deles, com voz trêmula. Samuel assentiu com a cabeça e respondeu: venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Jessé, homem respeitado e pai de 8 filhos, recebeu Samuel com honra. Ao ouvir que o profeta queria ver seus filhos, sentiu orgulho. Logo chamou os mais velhos, aqueles que tinham porte de guerreiros. O primeiro a se apresentar foi Eliabe, alto, forte, com expressão séria. Samuel o olhou e pensou: certamente este é o ungido do Senhor. Mas a voz de Deus sussurrou em seu coração: não atentes para a aparência nem para a altura, porque eu o rejeitei. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Um a um, os filhos de Jessé passaram diante do profeta. Abinadab, Samá, todos fortes e de boa aparência. Mas o Senhor disse a Samuel: não é este, nem este. Confuso, Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os teus filhos? Jessé hesitou por um instante e respondeu: ainda falta o menor. Ele está no campo, cuidando das ovelhas. Samuel ergueu a voz: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos à mesa até que ele venha. O encontro inesperado. Um servo correu pelos campos até encontrar Davi, que estava sentado em uma pedra, tocando harpa. Davi, teu pai manda que venhas depressa. O profeta Samuel está em casa e quer ver todos os filhos de Jessé. Davi, surpreso, deixou a harpa de lado, ajeitou suas roupas simples de pastor e correu para casa. Quando entrou, todos o olharam com certo espanto. Era jovem, de semblante corajoso, mas ainda franzino diante dos irmãos. Seus olhos, porém, brilhavam como quem carregava uma chama interior. Samuel, ao vê-lo, sentiu o coração arder. A voz de Deus falou novamente: levanta-te e unge-o, porque é este. Diante da família reunida, Samuel pegou o chifre de óleo que trazia consigo e derramou sobre a cabeça de Davi. O perfume do óleo encheu o ambiente. O jovem, sem compreender totalmente, sentiu uma força nova dentro de si, como se o próprio Espírito de Deus tivesse descido sobre ele. Eliabe, o irmão mais velho, observava com incredulidade. Ungir, o caçula, o pastor de ovelhas. Isso é um engano, murmurou entre os dentes. Jessé permanecia em silêncio, sem saber o que pensar. O profeta, porém, tinha certeza. Samuel olhou para Davi e disse: o Senhor o escolheu, não por tua força, nem por tua aparência, mas pelo coração que tens diante dele. Um dia, serás rei de Israel. O peso da escolha. Davi, ainda com o óleo escorrendo por sua testa, olhou para seus irmãos e para seu pai. Uma mistura de sentimentos invadiu seu peito: surpresa, temor e esperança. Ele pensava: rei, mas eu sou apenas um pastor. Quem sou eu diante dos guerreiros, diante do próprio Saul? Naquela noite, Davi voltou para o campo. Enquanto as estrelas brilhavam no céu, ele segurava a harpa com mãos trêmulas.
Suas ovelhas repousavam, alheias ao destino de seu jovem pastor. Ele ergueu os olhos ao céu e murmurou: Se realmente me escolheu, Senhor, então guia meus passos, pois não sei como cumprir tamanha missão. O vento soprou suave, como se fosse uma resposta silenciosa de Deus, enchendo o coração de Davi de uma paz que jamais havia sentido antes. Enquanto Davi ainda refletia sobre o chamado, em Jerusalém, no palácio real, o rei Saul começava a ser atormentado por uma escuridão interior. A paz havia se afastado dele, e um espírito de angústia tomava conta de seu coração. Sem saber, Davi estava prestes a ser levado de seus campos para as cortes do rei, onde sua harpa não apenas acalmaria rebanhos, mas também a alma perturbada de um monarca. O palácio de Saul erguia-se imponente sobre a colina de Gilgal, suas muralhas refletindo os últimos raios do sol. Mas dentro das portas de madeira maciça, o ambiente era pesado. O ar parecia carregado de um silêncio inquietante, interrompido apenas pelos passos apressados dos servos e pelo sussurro distante de conselheiros. Saul, o rei de Israel, sentava-se em seu trono, as mãos entrelaçadas e os olhos fixos no chão. Um semblante de cansaço e preocupação marcava seu rosto, e uma sombra de angústia o envolvia. Nos últimos dias, Saul sentia em seu coração uma inquietação que não conseguia explicar. Era como se um peso invisível pressionasse seu peito, fazendo com que a confiança em seus exércitos e em suas decisões vacilasse. Nada parecia suficiente, suas vitórias pareciam pequenas e suas derrotas se tornavam enormes. Davi é chamado. Foi então que um mensageiro entrou apressado, trazendo notícias de Belém. O jovem Davi, filho de Jessé, estava sendo chamado à corte para tocar harpa diante do rei, a pedido de seus conselheiros. Saul ergueu os olhos, curioso, mas seu coração não sabia se esperava alívio ou uma nova intriga. Quando Davi chegou ao palácio, seu olhar atento varreu o grande salão. A atmosfera, carregada de tensão, parecia quase sufocante. Ele carregava consigo apenas sua harpa e um coração cheio de fé. Seus pés tocavam o chão frio, e o tilintar dos armários e utensílios de ouro do palácio parecia ecoar como um lembrete de que estava em um mundo totalmente diferente do seu campo em Belém. Senhor, disse Davi, inclinando-se levemente, fui enviado para servir com música e trazer alívio ao seu espírito. Saul ergueu o olhar, cansado e desconfiado. Ouvi falar de ti, rapaz. Dizem que tens dom com a harpa. Veremos se podes acalmar este coração inquieto. Davi sentou-se diante do rei, tocando acordes suaves, enquanto sua voz cantava palavras de louvor e confiança em Deus. Aos poucos, uma calma começou a surgir no coração de Saul. O rei fechou os olhos e permitiu-se sentir, pela primeira vez em dias, uma leveza. A surpresa dos conselheiros. Os conselheiros, que observavam em silêncio, trocaram olhares. Alguns sorriam, surpresos com o efeito que aquele jovem pastor tinha sobre o rei. Outros, mais cautelosos, murmuravam entre si: um simples pastor, e já acalma o rei? Que segredo há neste garoto? Davi não se importava com olhares desconfiados. Seu coração permanecia firme na fé. Ele sabia que sua força vinha de Deus, não da aparência ou da força física. Enquanto tocava, Saul começou a compartilhar suas preocupações. O reino, sinto que há algo pairando sobre nós. Uma sombra que não posso afastar. Davi parou por um instante, mas então respondeu com simplicidade: Senhor, o Senhor Deus é maior que qualquer sombra. Ele guarda Israel e aqueles que confiam nele. Saul olhou com um misto de gratidão e receio. Havia algo naquele jovem que transcendia sua simples aparência de pastor. Algo que desafiava o próprio rei. O conflito familiar. Enquanto isso, longe do palácio, em Belém, Eliabe, o irmão mais velho de Davi, fervilhava de inveja e preocupação. Ele não entendia como um jovem tão pequeno poderia ganhar espaço no coração do rei. Conversando com os irmãos, dizia com amargura: não é justo. Ele ainda é criança. Sempre foi o caçula, cuidando das ovelhas, e agora já se aproxima do rei. Os irmãos tentavam acalmá-lo, mas Eliabe permanecia irredutível, preso à sua visão de força e dever. Ele não compreendia que a verdadeira força de Davi não estava em músculos ou aparência, mas na fé e coragem que cresciam em seu coração. Enquanto isso, Davi, na corte, percebia os olhares de desconfiança e respeito. Cada gesto do rei era observado, cada palavra analisada. Mas ele não vacilava. Sabia que sua missão naquele lugar não era apenas tocar harpa, mas se preparar para desafios que ainda estavam por vir. A inquietação de Saul. Nos dias seguintes, Davi tocava regularmente para Saul, acalmando seus momentos de desespero. Mas o rei começou a perceber algo que o deixava inquieto:
A presença de Davi parecia não apenas acalmar, mas iluminar. O povo, quando vinha ouvir notícias da corte, comentava sobre o jovem que tocava com tanta paixão e coragem, e Saul sentiu o primeiro pressentimento do ciúme surgir em seu coração. Este menino, será que algum dia terá poder suficiente para substituir-me? Murmurava Saul para si mesmo, apertando o punho. Samuel, o profeta, não estava mais por perto, mas a unção sobre Davi continuava. Ele se tornava cada vez mais firme, sábio e corajoso, mesmo em meio à delicadeza de sua juventude. Enquanto Davi se adaptava à vida no palácio, cuidando não apenas de tocar harpa, mas de ouvir os murmúrios da corte, uma nova ameaça surgia. Nos vales de Elá, um gigante filisteu chamado Golias desafiava Israel diariamente, amedrontando soldados e zombando de Deus. A coragem de Davi, ainda desconhecida por muitos, seria posta à prova de maneira inesperada. O simples pastor de Belém estava prestes a enfrentar algo que parecia impossível, e seu destino começava a se revelar de forma surpreendente. O sol da manhã iluminava o vale de Elá, refletindo sobre a relva e as pedras espalhadas pelo chão. Um silêncio pesado pairava no ar, quebrado apenas pelo som distante de tambores e passos apressados. Os exércitos de Israel e dos filisteus estavam frente a frente, separados apenas pelo campo amplo que parecia respirar tensão. Do lado filisteu, um gigante se destacava entre todos, Golias, um guerreiro enorme, com armadura reluzente e espada pesada à cintura. Seus olhos brilhavam com arrogância, e sua voz era como o rugido de um leão quando ele desafiava o exército de Israel. Israelitas! Por que vêm se esconder atrás de suas linhas? Escolham um homem para lutar contra mim. Se ele me vencer, nós seremos vossos servos. Se eu vencer, vocês serão nossos. O chão tremeu com sua voz, e os soldados de Israel encolheram-se em temor. Alguns sussurravam entre si, outros ajoelhavam-se, incapazes de enfrentar o gigante. Saul, o rei, tentava manter a compostura, mas seus olhos revelavam medo. Os guerreiros mais fortes e experientes recuavam diante do desafio. Davi chega ao campo. Enquanto isso, Davi caminhava pelo vale com uma cesta de mantimentos. Seu pai, Jessé, havia pedido que levasse comida aos irmãos que serviam no exército. Cada passo que dava parecia ressoar no silêncio tenso do vale. Ele não estava ali para lutar, mas, ao ver o gigante, seu coração acelerou de indignação e coragem. Davi parou, observando o tamanho descomunal de Golias. Ele não podia acreditar na afronta do filisteu, não apenas contra o exército, mas contra Deus. Seu peito se encheu de um fogo que não conhecia medo. Como pode um homem desafiar o exército do Senhor desta maneira? Murmurou consigo mesmo. Um dos irmãos de Davi, Eliabe, que estava no acampamento, notou a aproximação do caçula. Com a voz carregada de reprovação, gritou: Davi, o que faz aqui? Volta para as ovelhas. Isto não é lugar para meninos. Davi olhou para o irmão, firme. Irmão, não é o tamanho da espada que decide a batalha, mas a força de Deus que nos guia. Eliabe fechou os olhos, frustrado, incapaz de compreender. A coragem de Davi parecia desafiar toda a lógica humana. A provocação do gigante. Golias continuava seu desafio diário, e desta vez, quando viu o jovem se aproximar, soltou uma gargalhada que ecoou por todo o vale. Olhem só! Um menino! Um pastorzinho vem se colocar contra mim? Vou esmagá-lo como quem pisa em um inseto. Os soldados de Israel tremeram, e Saul franziu o senho, tentando controlar o pânico que crescia dentro de si. Mas Davi não recuou. Ele caminhou lentamente, firme, mantendo os olhos fixos no gigante. Um soldado mais velho cochichou a outro. Quem é esse garoto? Ele está louco ou é movido por algo muito maior que todos nós? Davi não respondeu, mas sentiu no coração que a hora de provar sua fé havia chegado. Ele se lembrava das vezes em que enfrentará leões e ursos para proteger o rebanho. Se Deus o havia protegido antes, ele também poderia protegê-lo agora. O confronto de coragem. Davi aproximou-se de Saul, que ainda estava sentado em seu trono improvisado na colina do vale. O rei olhou para ele, misto de preocupação e curiosidade. Menino, quer enfrentar este gigante? Davi respondeu com firmeza. Não sozinho, Senhor, mas com Deus ao meu lado, sei que nada é impossível. Ele já me guardou no campo, ele me guardará agora. Saul suspirou e tentou argumentar. Este homem é um gigante, teus irmãos são guerreiros, e mesmo eles temem. Por que escolheste este caminho? Davi inclinou a cabeça e disse: Por que não posso permitir que a honra de Deus seja desafiada diante de Israel?
Ele me escolheu para ser instrumento de sua vontade. O rei permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, viu que não podia impedir aquilo. A determinação do jovem era mais forte que seu medo. A tensão cresce. O exército filisteu observava, confiante, e a cada passo de Davi, Golias ria mais alto. Mas o pastor, pequeno diante do gigante, caminhava como se carregasse a força de todo Israel e, acima de tudo, de Deus. O vento do vale parecia aumentar a tensão, soprando poeira e folhas, misturando-se com o silêncio expectante dos soldados. Cada respiração parecia ecoar um momento crítico. Eliabe, impotente, sussurrou para si mesmo: será que realmente vai conseguir? Davi não se importava com sussurros de dúvida. Ele olhou para o gigante, ajustou as pedras em sua funda e respirou fundo. Sabia que não estava ali pelo tamanho de seu corpo, mas pela força de sua fé. Ponto de virada. Quando Golias avançou, gritando, Davi correu em direção ao gigante. O chão parecia tremer a cada passo, o coração de Israel batia forte, e o vento carregava o eco do confronto iminente. Ele girou sua funda com precisão, mirando na testa do colosso. O momento de decisão havia chegado. Davi, o simples pastor de Belém, estava prestes a provar que a fé e a coragem podem vencer qualquer gigante. No instante seguinte, Davi soltará a pedra de sua funda, e o desfecho desse confronto mudará para sempre o destino de Israel. Mas antes, ele terá que enfrentar o maior teste de sua coragem e confiança em Deus. O sol ainda brilhava sobre o vale de Elá, mas agora a luz parecia iluminar não apenas o campo, mas também o peso que descansava sobre o coração do rei Saul. Davi, pequeno e determinado, permanecia diante do gigante Golias, sentindo a respiração pesada de cada soldado, de cada espectador, de cada coração que temia o impossível. Mas antes que a batalha começasse, um momento crucial se desenrolava: a preparação de Davi para enfrentar o gigante. O convite de Saul. Saul desceu de seu trono improvisado, aproximando-se do jovem pastor. Ele olhou para Davi com uma mistura de preocupação e autoridade. Menino, se vais enfrentar este filisteu, deves vestir esta armadura. Ela te protegerá. Não vá assim, sozinho. O rei estendeu diante de Davi uma armadura pesada, feita de bronze e couro, cintas grossas e capacete reluzente. Era a armadura de um guerreiro, construída para cobrir cada centímetro do corpo. Davi olhou para aquilo e, por um instante, sentiu o peso não apenas do metal, mas da expectativa de todos à sua volta. Ele respirou fundo, tentando imaginar-se correndo, girando sua funda, atacando o gigante com aquilo. Mas algo dentro dele disse que não funcionaria. Senhor, não posso usar isso. Disse Davi, com firmeza. Não consigo nem andar com essa armadura. Não é assim que vou lutar. Saul franziu o senho. Estás louco, rapaz? Como irás enfrentar Golias sem proteção? Davi respondeu, olhando para o rei com olhos determinados. Senhor, aprendi a confiar em Deus para proteger minhas ovelhas dos leões e ursos. Ele não me deixou sozinho então, e não me deixará agora. As pedras do ribeiro. Davi se abaixou perto do ribeiro, onde havia passado muitas manhãs cuidando do rebanho. Escolheu 5 pedras lisas, brilhantes à luz do sol, sentindo a textura fria e firme em suas mãos. Cada pedra era simples, mas para ele representava fé, coragem e confiança. Ele colocou-as cuidadosamente em sua bolsa de couro, respirando fundo, sentindo uma paz interior que contrastava com a tensão do campo. O gigante Golias continuava zombando à distância, levantando sua espada e desafiando os israelitas. Mas Davi não sentiu medo, sentiu a certeza de que não estava sozinho. O dilema de Eliabe. Enquanto isso, Eliabe, o irmão mais velho, observava a cena de longe. Seu peito estava apertado, dividido entre orgulho e preocupação. Ele sabia que Davi tinha coragem, mas não conseguia imaginar que um simples pastor pudesse vencer um gigante. Ele vai se matar, e nós vamos perder o caçula para a guerra. Murmurou Eliabe, quase para si mesmo. Um soldado próximo tentou consolá-lo. Às vezes, Eliabe, os menores têm coragem maior do que os maiores. Davi conhece Deus, e isso é mais poderoso que qualquer espada. Eliabe permaneceu em silêncio, refletindo. Por mais que duvidasse, havia algo naquela fé do irmão que não podia ser ignorado. O ajuste da funda. Davi se preparou, ajustando a funda em sua mão. Ele girou a corda suavemente, testando o peso das pedras e calculando o lançamento. Cada movimento era meticuloso, fruto de anos de prática cuidando das ovelhas e defendendo o rebanho. Enquanto girava a funda, sussurrou uma oração. Senhor, guia minha mão,
minha pedra e meu coração. Que tudo seja feito para a tua glória. O vento do vale trouxe o som da harpa que ele tocava em Belém, como se fosse uma lembrança do cuidado constante de Deus em sua vida. Davi respirou fundo e levantou o olhar para Golias, pequeno diante do gigante em tamanho, mas gigante em fé. A preparação final. Saul, vendo a determinação do jovem, finalmente assentiu, embora com uma sombra de preocupação em seus olhos. Então assim será. Que o Senhor esteja contigo, garoto. Davi acenou, sentindo não apenas a pressão de Saul, mas a responsabilidade de representar toda a fé de Israel. O exército observava em silêncio. Até mesmo os filisteus começaram a perceber que não era apenas um menino, algo diferente irradiava de Davi. Enquanto se posicionava, ajustando as pedras em sua bolsa e segurando firme a funda, Davi sentiu a presença de Deus mais próxima do que nunca. Ele sabia que a batalha não dependia de armadura, espada ou tamanho físico, mas da força do Criador que o guiava. O vale de Elá estava silencioso, exceto pelos gritos de Golias e o murmúrio ansioso dos soldados. Davi estava pronto. A funda girava em sua mão, o coração batia firme, e a fé transbordava de seus olhos. No instante seguinte, ele daria o primeiro passo em direção ao gigante, provando que coragem e confiança em Deus podem superar qualquer obstáculo. A batalha estava prestes a começar, e o destino de Israel seria decidido naquele momento. O vale de Elá estava mergulhado em uma tensão quase palpável. As manhãs calmas haviam desaparecido, substituídas por um silêncio inquietante que só aumentava a cada momento. O exército de Israel, posicionado em uma colina, observava em estado de alerta. À frente deles, Golias, o gigante filisteu, erguia sua armadura pesada, reluzindo ao sol, e sorria com arrogância, confiante de sua vitória. Cada passo do gigante ressoava pelo vale, fazendo o coração dos soldados israelitas tremer. O chão parecia vibrar sob seu peso, e sua voz, como o rugido de um leão, ecoava pelo campo. Israelitas! Quem enviará um homem para lutar contra mim? Escolham alguém. Se ele me vencer, nós seremos vossos servos. Se eu vencer, vocês servirão a nós. O gigante gesticulava com sua espada e lança, intimidando ainda mais os homens de Israel. Muitos recuavam, enquanto outros se ajoelhavam, incapazes de acreditar que alguém pudesse enfrentar aquele colosso. Davi se posiciona. Davi, pequeno diante de Golias, respirou fundo. Ele não sentia medo, mas uma determinação profunda, como se cada fibra de seu ser estivesse conectada a algo maior. Ajustou a funda em sua mão e posicionou as pedras escolhidas do ribeiro em sua bolsa. O gigante olhou para ele e riu, um som que parecia sacudir o vale. Olhem só! Um menino! Um simples pastor! Pensam que posso ser derrotado por ele? Os soldados israelitas murmuraram entre si, incapazes de conter o medo. Muitos olhavam para Saul, esperando uma reação, mas o rei apenas observava, preocupado, vendo a coragem que florescia no coração do jovem. Davi não desviou o olhar. Ele respirou fundo e disse, com uma voz firme e serena: Você vem com espada, lança e escudo, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Hoje, ele entregará você em minhas mãos, para que todos saibam que não é pela força do homem, mas pelo poder de Deus que vencemos. A provocação final de Golias. Golias, furioso por ser desafiado, avançou alguns passos, brandindo a espada. Ele se inclinou, aproximando-se de Davi, tentando intimidá-lo ainda mais. Venha cá, pequeno. Sou eu quem decide o destino dos fracos. Hoje você provará a diferença entre tamanho e força. Mas Davi permaneceu firme. Ele não tinha armadura, não tinha escudo, mas possuía uma confiança que nenhum gigante poderia derrubar. Ele deu um passo adiante, ajustando a funda, e disse novamente, com calma e convicção: O Senhor não me abandonará. Hoje, você cairá, não por minha força, mas pelo poder do Deus de Israel. O vento soprava pelo vale, levantando poeira e folhas, e parecia acompanhar o coração de Davi, que batia firme, decidido a não recuar. Atenção no campo. Enquanto isso, Saul e os soldados observavam em silêncio. Cada movimento de Davi parecia amplificado no vale. Alguns soldados cochichavam. Ele realmente acredita que pode vencer. É loucura, ou fé verdadeira? Eliabe, o irmão de Davi, observava em silêncio, incapaz de desviar os olhos. Sentia uma mistura de medo e orgulho. Ele sabia que a coragem de Davi era real, mas o tamanho do gigante era assustador. Davi olhou novamente para Golias, respirou fundo e girou a funda com cuidado, sentindo a pedra se encaixar perfeitamente. Ele sabia que não podia errar.
Um único lançamento decidiria o destino de Israel naquele momento. A corrida da fé. Com passos firmes, Davi começou a correr em direção ao gigante. Cada passo ressoava no vale como um tambor de coragem. Os soldados israelitas prendiam a respiração, incapazes de acreditar no que estavam vendo. Golias avançou para encontrá-lo, brandindo sua lança, gritando e ameaçando. Mas Davi não se intimidou. Ele girou a funda acima de sua cabeça, a pedra voando com precisão divina. O tempo pareceu desacelerar no vale. Todos os olhos seguiram o projétil que cortava o ar. Que Deus me guie, murmurou Davi em silêncio. A pedra acertou a testa de Golias com um golpe seco e mortal. O gigante cambaleou, surpreso, e caiu no chão com um estrondo que ecoou pelo vale, levantando uma nuvem de poeira. Os filisteus, incrédulos, recuaram, e o exército de Israel soltou gritos de vitória contidos, mas cheios de emoção. O impacto da vitória. Davi não parou. Correu até o gigante caído, pegou a espada do próprio Golias e, com um golpe decisivo, confirmou a vitória. O campo ficou em silêncio por alguns segundos, como se todos absorvessem a magnitude do que acabará de acontecer. Depois, gritos de alegria e aclamação se espalharam pelo vale. Os soldados de Israel correram para cercar Davi, olhando para ele com admiração e respeito. Eliabe, o irmão mais velho, finalmente se aproximou, lágrimas nos olhos, e disse: Irmão, nunca imaginei. Tua fé é maior que qualquer gigante que eu já vi. Davi apenas sorriu, humilde, olhando para o céu e murmurando: Não fui eu, foi Deus. A vitória sobre Golias mudará o destino de Davi e de Israel. Mas, enquanto o povo celebrava, Saul observava à distância, e uma sombra de ciúmes começou a crescer em seu coração. A paz parecia próxima, mas a tensão política e pessoal no palácio estava prestes a se intensificar. Davi, o jovem pastor, agora era mais do que um herói. Tornará-se uma figura que iria transformar o reino, mas também atrair olhares de inveja e desconfiança. O próximo desafio não seria mais apenas contra inimigos externos, mas contra sombras que cresciam dentro do próprio Israel. O vale de Elá ainda estava coberto pela poeira levantada pela queda de Golias. O silêncio do choque inicial cedeu lugar aos gritos e cânticos de vitória do exército de Israel. Os soldados que até então se encolhiam diante do gigante agora corriam para cercar o jovem pastor que, contra todas as probabilidades, havia vencido o inimigo mais temido. Davi, com a respiração ainda pesada e o coração acelerado, segurava a espada do gigante em suas mãos pequenas, mas firmes. Ele olhou em volta e viu os rostos dos soldados iluminados pelo espanto, pela admiração e pela esperança renovada. Pela primeira vez, o povo de Israel sentia que a proteção de Deus não era apenas uma promessa, mas uma realidade viva diante de seus olhos. A aclamação do povo. Enquanto os soldados cercavam Davi, começaram a cantar uma canção que ecoaria pelos anos. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. A multidão repetia o cântico, celebrando não apenas a vitória, mas o milagre que se tornará evidente naquele campo. Os jovens soldados se aproximavam de Davi, tocando seus ombros, sorrindo, admirando a coragem do caçula de Belém. Mesmo Eliabe, o irmão mais velho, se aproximou timidamente. Seu orgulho ferido se misturava com um reconhecimento tardio. Davi, teu coração é maior do que qualquer gigante que já vi. Reconheço agora. Tua fé é verdadeira. Davi apenas sorriu, humilde, e levantou os olhos para o céu. Não fui eu. Foi Deus. Ele é quem nos protege e nos dá vitória. A reação de Saul. No entanto, nem todos comemoravam. No palácio, Saul observava à distância. O rei sentiu um aperto no peito, uma sombra crescente de ciúme e insegurança. Ele sabia que Davi, tão jovem, acabará de conquistar a aclamação de todo o povo de Israel. E aquela mesma aclamação poderia, um dia, deslocá-lo do trono. Este menino, este jovem pastor, o povo já o canta mais do que a mim. Murmurava Saul, tentando controlar a fúria que se formava em seu coração. O rei estava dividido entre gratidão e medo. Por um lado, Davi havia salvado Israel, cumprido uma missão impossível e provado a força de Deus. Por outro, Saul sentia que sua autoridade estava ameaçada. Davi diante do rei. Alguns dias depois, Davi foi chamado ao palácio. Ele entrou com humildade, ainda coberto pela poeira da batalha, mas com os olhos brilhando de coragem e fé. Saul observou com atenção, tentando esconder o ciúme que crescia a cada passo do jovem. Davi, tens feito o que nenhum de nós ousaria. Salvaste Israel e derrotaste Golias. Mas, Saul hesitou, buscando palavras que não traíssem sua inquietação,
o reino é grande, e há muitos perigos ainda. Davi inclinou a cabeça e respondeu com respeito: Senhor, sei que a vitória vem de Deus, não de minhas mãos. Ele continuará guiando Israel, mesmo diante dos perigos. Saul permaneceu em silêncio, lutando contra o ciúme. Ele percebeu que não podia controlar a admiração do povo por Davi. Cada palavra, cada gesto do jovem ressoava mais forte do que qualquer decreto do trono. A tensão política e pessoal. Enquanto a fama de Davi crescia, também crescia a tensão dentro do próprio palácio. Os conselheiros começaram a cochichar, comentando sobre a coragem e a fé do jovem. Alguns viam em Davi o próximo líder de Israel, outros viam uma ameaça à estabilidade de Saul. Eliabe, novamente, refletia sobre seu papel. O que posso fazer agora? Sempre pensei que fosse o mais forte, mas este menino, ele carrega algo que não posso medir. Talvez seja a hora de apoiá-lo, mesmo que doa em meu orgulho. Davi, por sua vez, continuava fiel à sua missão. Ele não buscava glória própria. Sua preocupação era apenas servir a Deus e ao povo de Israel. Cada vitória reforçava sua confiança, mas também o preparava para os desafios maiores que se aproximavam. Ponto de virada. O ponto de virada emocional deste capítulo ocorre quando Saul percebe, definitivamente, que o povo aclama Davi mais do que a ele. O rei, que já se sentia inseguro, começa a nutrir um ciúme que se transformará em uma ameaça concreta ao jovem pastor. Este é o momento em que o destino de Davi se torna mais delicado. A vitória sobre Golias trouxe glória, mas também perigo. Enquanto o povo cantava as façanhas de Davi, Saul recuou, apertando os punhos, olhando para o céu e murmurando: Este jovem não ficará muito tempo em paz. Vou vigiar cada passo dele. Davi, alheio à inveja que crescia no coração do rei, apenas elevou os olhos e murmurou silenciosamente: Senhor, guia-me, protege-me, e ensina-me a permanecer humilde diante de ti. Com a vitória de Golias, a fama de Davi cresceu de maneira avassaladora. O povo de Israel o reconhecia como herói, mas Saul via nele um rival. A tensão dentro do palácio se intensificava, e Davi se via cada vez mais próximo do perigo. O próximo capítulo levará ao clímax da tensão entre Davi e Saul, onde a inveja do rei se transformará em uma perseguição, e Davi precisará confiar plenamente em Deus para sobreviver e continuar seu destino de futuro rei. O vento soprava frio sobre as colinas de Israel, carregando consigo o murmúrio das árvores e o som distante de passos apressados. Davi, o jovem pastor que derrotara Golias, já não estava mais seguro no palácio. Saul, cujo coração se enchia de inveja e medo, observava cada movimento de Davi com crescente hostilidade. A paz conquistada após a vitória sobre Golias começava a se desfazer. O rei, uma vez grato e orgulhoso, agora via em Davi um rival. Cada elogio que o jovem recebia do povo parecia martelar no peito de Saul como uma lâmina invisível. A sombra da inveja se transformava em uma chama perigosa, e ele começou a planejar formas de livrar-se do jovem que ameaçava sua autoridade. A tensão no palácio. Davi sentia a mudança na atmosfera. O que antes eram sorrisos e agradecimentos agora eram olhares de desconfiança. Conselheiros sussurravam em corredores, e até os soldados pareciam hesitar em aproximar-se dele. Mesmo assim, Davi mantinha calma. Ele sabia que a vitória não era sua, mas de Deus. Certa noite, Saul chamou Davi ao seu quarto, aparentemente em conversa amistosa. Mas os olhos do rei denunciavam algo mais sombrio. Davi, tu és valente, sábio e amado pelo povo. Mas sei que todos esses elogios podem se tornar perigosos para o reino. Disse Saul, tentando medir as palavras. Davi inclinou a cabeça com respeito, sem perceber a verdadeira ameaça. Senhor, meu único desejo é servir ao Senhor e ao reino de Israel. Não busco poder ou glória própria. Saul respirou fundo, lutando contra a mistura de admiração e ciúmes que crescia dentro dele. A escuridão de seu coração, porém, começava a ditar seus pensamentos. Ele não podia mais permitir que Davi se tornasse maior que ele aos olhos do povo. A perseguição começa. Em pouco tempo, Saul passou de olhar desconfiado a ações diretas. Ordenou que seus guardas cercassem Davi, planejou emboscadas e tentativas de capturá-lo. Mas Davi, sempre atento, percebia cada movimento. Ele confiava não em sua força física, mas na proteção de Deus. Em uma noite silenciosa, Davi fugiu do palácio com apenas algumas provisões e sua funda, enquanto o eco das ordens de Saul se espalhava pelos corredores. Cada passo que dava era calculado, cada sombra era um possível inimigo. A fuga transformou-se em uma corrida pela vida. Enquanto atravessava vales e montanhas,
Davi lembrava-se das palavras do profeta Samuel. O Senhor te escolheu. Ele te guardará, e teus caminhos serão grandes diante dele. Ele sentiu o peso do chamado, mas também a força que vinha da fé. Cada pedra em sua bolsa, cada passo na trilha desconhecida, era guiado pela certeza de que Deus estava ao seu lado. A luta interna de Saul. Enquanto Davi escapava, Saul enfrentava sua própria batalha interior. Ele se sentava sozinho em seu trono, olhando para as paredes do palácio e murmurando palavras de agitação. Por que ele é amado pelo povo? Por que não posso ser suficiente? Seus conselheiros tentavam acalmá-lo, mas nada parecia reduzir a tempestade de emoções em seu coração. O rei, que outrora havia protegido Israel, agora se tornava seu próprio inimigo, consumido pelo ciúme e pelo medo. Essa tensão marca um ponto crucial. Saul não era apenas uma ameaça física, mas uma sombra que pairava sobre o destino de Davi, transformando sua jornada em um teste de fé ainda maior do que qualquer batalha contra inimigos visíveis. O refúgio e a confiança. Davi encontrou abrigo em cavernas e áreas isoladas, sempre atento aos sinais de aproximação de Saul. Ele se mantinha firme, não por orgulho, mas por fé e coragem. Em momentos de descanso, cantava para si mesmo, lembrando das vitórias passadas e das proteções divinas. Senhor, tu és minha rocha e meu escudo. Mesmo na sombra da perseguição, confio em ti. A cada dia que passava, Davi se fortalecia. O jovem pastor que antes cuidava de ovelhas, agora era um guerreiro de fé, moldado não apenas pelas batalhas físicas, mas pelas provações do espírito e do coração. O confronto silencioso. Saul, desesperado, decidiu caçar Davi pessoalmente, acompanhado de soldados. Eles chegaram a uma caverna onde Davi e seus homens se escondiam. O coração do rei estava cheio de fúria, mas também de dúvida. Ele entrou na caverna sozinho, pronto para atacar. Davi, observando de longe, teve uma decisão difícil. Poderia matar Saul, acabar com a ameaça de uma vez por todas, mas escolheu não fazer isso. Com reverência, aproximou-se silenciosamente, cortou uma ponta da túnica de Saul e depois se afastou, deixando o rei vivo. Quando Saul percebeu o que acontecerá, ficou atônito. Davi, por que não me mataste? Davi respondeu, com humildade e firmeza: Não farei mal ao ungido do Senhor. O Senhor há de julgar e proteger o seu escolhido. Meu coração não deseja derramar sangue que não me pertence. O aprendizado da fé. Aquele momento se tornou emblemático. Davi aprendeu que vencer gigantes não é apenas derrubar inimigos com pedras e armas, mas também enfrentar provações da alma, conflitos de poder e desafios éticos. Ele descobriu que a coragem verdadeira nasce da fé e da obediência a Deus, mesmo diante do perigo imediato. Enquanto Saul retornava ao palácio, confuso e frustrado, Davi se afastava com seus homens, cada passo guiado por confiança e determinação. O jovem pastor tornava-se, aos olhos de Deus e do povo, mais do que um herói, tornava-se um líder que poderia unir Israel, preparado para enfrentar qualquer sombra que surgisse em seu caminho. A perseguição terminara, mas a história de Davi estava longe de acabar. Ele havia sobrevivido à inveja, à perseguição e ao perigo iminente, provando que fé, coragem e humildade eram armas mais poderosas do que qualquer espada. O próximo capítulo revelará a ascensão de Davi ao trono de Israel, a consolidação de seu reinado e o fechamento das linhas narrativas da história, mostrando como o pastor tornou-se rei, guiado pela fé que sempre carregou no coração. O sol despontava lentamente sobre as colinas de Israel, iluminando os campos e vilarejos com uma luz dourada e suave. A terra parecia respirar esperança, como se todo o reino sentisse que algo novo estava prestes a acontecer. Davi, agora mais maduro e firme, caminhava pelo vale de Belém, lembrando-se de sua infância entre o rebanho e das lições aprendidas com Deus. Cada passo carregava não apenas memória, mas também determinação. Ele havia enfrentado gigantes, derrotado inimigos e sobrevivido à perseguição de Saul. E agora, o tempo da unção se aproximava. O chamado de Deus. Em sua jornada, Davi refletia sobre tudo o que acontecerá. A coragem diante de Golias, a fuga do ciúme do rei, o aprendizado em cavernas e vales isolados. Ele percebia que cada desafio o preparara para algo maior, liderar Israel com justiça, fé e humildade. Samuel, o profeta que um dia o havia ungido secretamente ainda jovem, apareceu novamente, trazendo palavras de encorajamento. Davi, o Senhor te escolheu desde Belém. Não foi pelo tamanho, nem pela força, mas pela fé que carregas em teu coração. Agora, é chegada a hora de assumir o que ele preparou para ti. Davi inclinou-se, sentindo a responsabilidade pesar, mas também a alegria de servir ao povo e a Deus. Ele sabia que não seria apenas um rei,
mas um instrumento de justiça e unidade para Israel. A aceitação do povo. Enquanto caminhava para Jerusalém, a notícia de sua vitória sobre Golias e sua sabedoria crescida ao longo dos anos espalhou-se pelo reino. O povo começou a receber Davi não apenas como herói, mas como líder digno de confiança. Nas aldeias e vilarejos, crianças e adultos olhavam com admiração, alguns sussurrando: "Ele é humilde, mas sua coragem é maior que qualquer guerreiro. Nosso rei será alguém que confia em Deus e protege o povo." A aceitação popular, entretanto, não diminuía o respeito pela ordem e pela liderança. Davi sabia que governar exigiria mais do que coragem, exigiria sabedoria, paciência e fé constante. A reconciliação com Saul. Apesar das tensões passadas, Davi guardava em seu coração um princípio que aprenderá nas cavernas: a misericórdia. Ao saber que Saul ainda vivia, mesmo com sua inveja e ódio, Davi decidiu mostrar compaixão. Em uma das regiões de fronteira, encontrou Saul descansando com poucos guardas. O rei, surpreso, ergueu os olhos, pronto para se proteger. Mas Davi, com humildade, aproximou-se e disse: "Não vim para fazer mal, Senhor. Que Deus guie teus caminhos, e que a paz esteja sobre ti." Saul, tomado pela surpresa e pela consciência de sua própria falha, permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, reconheceu que Davi não era apenas corajoso, mas também justo e misericordioso. O coração do rei se acalmou, e a sombra de rivalidade finalmente diminuiu. O retorno à liderança. Davi chegou a Jerusalém, onde foi recebido por líderes e soldados que reconheciam sua fé, coragem e sabedoria. Ele se tornou rei, mas não um rei comum. Davi governava com justiça, priorizando a proteção do povo e a honra de Deus acima de qualquer glória pessoal. O trono que antes parecia distante agora estava à sua frente, mas Davi não se deixou corromper pelo poder. Cada decisão que tomava era guiada por oração, reflexão e escuta do Senhor. Ele sabia que o verdadeiro gigante a enfrentar não era um inimigo físico, mas os desafios da liderança e da integridade diante de Deus. A subtrama familiar. Mesmo como rei, Davi não esquecia sua família. Reconheceu Eliabe, que por fim entendeu a grandeza do irmão e tornou-se um aliado fiel. O respeito e amor entre irmãos fortaleciam a união do reino. Jessé, seu pai, orgulhoso, lembrava-se do menino que cuidava das ovelhas e sorriu, sabendo que seu filho cumprirá o propósito de Deus. Davi também se lembrava de cada soldado que o acompanhou, de cada amigo e companheiro que lutou ao seu lado. Ele celebrava as vitórias com humildade, distribuindo reconhecimento, sem jamais esquecer que toda a honra pertencia ao Senhor. O legado de fé e coragem. Nos anos seguintes, o reinado de Davi foi marcado por paz, expansão do território de Israel e fortalecimento da fé no Senhor. Ele ensinava que a verdadeira força não vinha de músculos ou armas, mas da confiança em Deus. Seus feitos, desde derrotar Golias até sobreviver à inveja de Saul, tornaram-se histórias contadas e recontadas, inspirando gerações futuras. As canções que ele compôs em momentos de batalha e solidão ecoavam pelos palácios e campos, lembrando o povo de que coragem e fé caminham lado a lado. Ele se tornou não apenas um rei, mas um símbolo de esperança e fé para todo Israel. O fechamento da história. Davi, olhando para o horizonte de Jerusalém do alto do palácio, respirou fundo. Cada pedra, cada árvore, cada homem e mulher no reino lembravam-no das lições que aprendeu: coragem diante do impossível, fé nas adversidades, humildade na vitória e misericórdia com os inimigos. Com um sorriso tranquilo, murmurou ao céu: "Senhor, tudo que sou, tudo que conquistei, é teu. Que meu reinado seja justo, e que teu nome seja sempre glorificado." O vento trouxe consigo o eco das canções do povo, o som das crianças brincando e o murmúrio da natureza. O jovem pastor que cuidava de ovelhas havia se tornado rei de Israel, mas sua fé e humildade continuavam intactas, provando que o verdadeiro gigante não é vencido pela força, mas pela confiança em Deus. E assim, a história de Davi chegou ao seu ponto mais alto: um homem escolhido, guiado pela fé, transformado em líder e exemplo eterno para seu povo.